Olá, estou de volta. E agora, para podermos conversar sobre o que nós intitulamos de terapia centrada no cliente, fase 2. Não sei se você chegou a assistir já o vídeo da fase 1, assim, né? Porque esses vídeos eles foram feitos para serem encadeados. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, sugiro que você assista, porque acho que você vai conseguir entender melhor o encadeamento e o desenvolvimento da terapia centrada no cliente, porque esse é o principal objetivo desses vídeos, que serão três vídeos, né? Como eu já tinha dito antes. O primeiro vídeo fala sobre a primeira fase e basicamente como foi construído o conceito de consulta psicológica para abordagem centrada na pessoa. Esse segundo vídeo eu vou falar sobre a constituição da psicoterapia e depois a versão final da teoria, que foi chamada de psicoterapia experiencial. Bem, meu nome é Anita Bacelar, trabalho no Espaço Viver, sou cofundadora dele e atualmente eu sou gestora e sou psicóloga também. Trabalho na abordagem centrada na pessoa desde o início da minha vida profissional. Vamos lá então? Tô doida para falar com vocês dessa segunda fase, porque eu acho essa segunda fase que demonstra assim, o quanto que a gente conseguiu encaminhar todo o conhecimento da abordagem, descobrir novas coisas. Aliás, esse é um elemento que eu acho muito especial na característica do Roger. Assim, é muito comum a gente olhar para as teorias e às vezes elas ficam, acho que aprisionadas aos conceitos que elas já construíram sobre as teorias. E Roger tinha uma característica muito singular. Parecia que ele era insaciável, insatisfeito, ou o lado positivo dessa história, eu acho que a gente poderia dizer, era aquele que estava sempre querendo descobrir mais. Eu fico imaginando que talvez ele soubesse que não teria como criar uma teoria psicoterápica tão definitiva, tão complexa de uma vez só. Então, o que ele fez? Um pesquisador nato, ele pegou as experiências que ele teve na primeira fase e começou a identificar os efeitos dela e o que poderia ser aprimorado. Uma curiosidade dessa época é que ele trabalhava num hospital psiquiátrico e, bom, existia muitas questões de profissionais fazendo psicoterapia, mas todos eram médicos na época, né? E ele também queria, fazer psicoterapia. E lá o diretor, presidente, não sei bem que cargo era, mas era um desses cargos bem alto, disse que ele não poderia fazer psicoterapia porque ele era psicólogo e psicólogo não tinha condição de fazer psicoterapia. Roger, lá do jeitinho dele, acho que sem protestar muito, por isso que a gente diz que ele mesmo disse, né, que o que se faz na abordagem é meio que uma revolução silenciosa, por isso que eu vou dizer agora. O que ele fez? Ele acatou, disse, beleza, não posso mesmo, então tá, e começou a atender as pessoas de uma forma mais continuada e fazendo pesquisa. E a pesquisa ele queria muito saber dos efeitos que poderia causar numa pessoa que fizesse a abordagem centrada, ou seja, que pudesse estar com um terapeuta que trabalhasse esse tipo de terapia, a gente pudesse entender que efeitos causavam nessa pessoa. Então, inicialmente, o que ele acabou fazendo? Ele pegou o que já tinha de aprendizagem, que era essa proposta de deixar ou confiar na capacidade da pessoa de ouvir a si mesmo, de ampliar a compreensão de si mesmo e, por sua vez, causar mudanças nela, nas atitudes dela na vida. Ele apostou nesse cenário e fez esse cenário de forma continuada, né? Ou seja, o encontro com as pessoas continuados
acho que meio que poderíamos simular uma psicoterapia, né? Que encontros que não tinham tempo para serem terminados, não eram mais consultas avulsas, encontros longos, né? Por um tempo indeterminado. E pegando, então, essa proposta, que na época chamava de não diretividade, hoje a gente nem utiliza mais esse conceito, mas na época era chamada de não diretividade, a consideração positiva, como a gente falou, e essas respostas que a gente dá, que constrói um diálogo que é esclarecedor. Lá foi ele, né, para a proposta dele. E ele descobriu algumas coisas, né, que hoje fazem parte da segunda fase, que eu acho que seria a segunda nível de aprendizagem, ou o que se tornou mais complexo do que a primeira fase, né, que seria a descoberta da empatia, né. Com todos os estudos, o que ele acabou percebendo, e falo de estudos porque ele gravava tudo e daí depois estudava as gravações e os vídeos que eles faziam, com todo o estudo ele começou a perceber que os terapeutas muito consideradores conseguiam fazer algo que era o conceito de empatia, que era o fato da gente conseguir, de alguma forma, compreender o que o outro está vivendo, compreender o significado que o outro está dando para a experiência dele, compreender os sentimentos que eles estão tendo fruto daquela experiência. É como se abrisse a possibilidade para a gente realmente adentrar no mundo do outro. E esse adentrar no mundo do outro permite construir um diálogo. E um diálogo agora sobre emoções, sobre percepções da vida, sobre sentimentos, sobre quem somos na nossa vida, quem somos diante de determinadas circunstâncias. E voilá, apareceu um novo objetivo, né, na proposta da teoria da centrada, que seria, então, deixamos apenas, como na primeira fase, de ampliar a compreensão que o indivíduo tem de si sobre uma determinada situação e passamos a olhar esse indivíduo como ele no mundo, ou seja, ele buscando conhecer a si mesmo, ele entendendo quem é ele nas experiências e na vida, como se a gente estivesse buscando aumentar o nível de congruência dele com ele mesmo, uma proximidade, uma tentativa de gerar uma proximidade maior e aumentar a compreensão e a consciência dele sobre ele nas situações, no mundo. A gente costuma dizer que os resultados dessa pesquisa foram tão esclarecedores que ele acabou tendo autorização para fazer psicoterapia. Olha que interessante. Como que a gente imagina uma coisa dessa, né? Que ele, silenciosamente, de uma forma muito cautelosa, foi lá fazendo a pesquisa dele, trabalhando e fazendo a pesquisa e se construindo, e quando apresentou os dados, de alguma forma acabou reconhecendo que sim, tinha efeito, e se tinha efeito, ok, temos aí um processo de psicoterapia. Não sei se você está gostando desse vídeo. Eu sempre costumo acreditar que se você está comigo até agora é porque alguma coisa de interessante tu está vendo, né? Então eu vou dizer que se for importante para ti, se você acha que está aprendendo coisas que possa ser interessante para outras pessoas, deixa seu like no vídeo e aproveita, vai lá e se inscreve no nosso canal também, tá? Assim, quem sabe mais pessoas conhecem um pouco mais sobre a terapia centrada no cliente, né? Bem, essa proposta de fazer psicoterapia, ela é uma proposta que eu diria inovadora para a época, né? Inovadora porque a busca era a pessoa encontrar a ela mesma, entender a ela mesma. É como se a gente estivesse diminuindo um pouco o valor
do que os outros pensam sobre a gente e aumentando um pouco mais sobre o valor que nós mesmos temos sobre nós, sobre a compreensão que nós fazemos de nós mesmos. Então, essa eu diria que é a grande diferença da primeira fase para a segunda fase. Na primeira fase, os objetivos eram específicos para ampliar a compreensão que a pessoa tinha sobre si mesmo, realizado por meio de consultas psicológicas, que eu diria avulsas, e estaríamos diante de situações específicas que as pessoas estariam nos contando. Quando a gente pensa na psicoterapia, daí nós não estamos falando de situações específicas, nós estamos falando dessa pessoa que tem um interesse em particular para aumentar o conhecimento sobre si mesmo, que tem a intenção de se aproximar mais dos seus próprios sentimentos, da forma como percebe o mundo, de fazer novas organizações sobre essas percepções. A gente descobre em terapia que as nossas percepções elas são muito seletivas e que às vezes essa seleção pode nos gerar compreensões nem sempre muito corretas da realidade. Então ter um espaço para a gente poder repensar as nossas percepções, como se a gente estivesse resgatando a partir das nossas memórias possibilidades dessas organizações perceptivas que pudessem estar distorcidas ou até mesmo algumas experiências negadas, para que a gente pudesse reorganizar, eu acho, as nossas percepções, e tudo isso somado vai dar em uma mudança de atitude. Se eu me conhecer melhor, se eu puder me dar a oportunidade de entender melhor a forma como eu estou percebendo na vida, eu posso fazer reorganizações e aí ter atitudes que possam ser muito, muito realizadoras para minha pessoa e vou dizer, não só para a gente, mas para um coletivo como um todo. Bem, essa é a síntese que eu tinha para fazer em relação à segunda fase. O livro de cabeceira para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa fase é Terapia Centrada no Cliente. Foi escrito pelo Roger também. Vale a pena ler. Até o próximo vídeo. Te encontro lá.